Esse vídeo vou mostrar para vocês a palestra Performance na Corrida. Muito além do VO2 máximo. Vamos falar sobre os 4 pilares do treinamento. Hoje a gente tem a nossa presença do Victor Franco, que veio lá do Rio de Janeiro para estar com a gente aqui hoje. Então, por favor, uma salva de palmas para ele. Bom dia, turma. Parabéns por vocês estarem aqui. Parabéns por escolher esse momento de estarmos juntos. Eu vou apresentar aqui para vocês não vêm em qualquer lugar. Trago aqui uma palestra especial que eu fiz com muito carinho, principalmente porque é algo muito novo. Mas principalmente o outro ponto, né? Vocês vão usar isso a partir de amanhã. Vocês não vão esperar, talvez, daqui a 1 mês, 2 meses, para você usar esse conhecimento que vocês vão ter hoje aqui. Então aproveitem. Muito carinho, eu fiz essa palestra aqui para vocês. A gente vai conversar sobre performance na corrida, muito além do VO2 máximo. Mas antes da gente começar, eu tenho aqui para vocês os slides. Tudo que vai aparecer aqui, vocês já têm acesso. Vocês podem passar, pode baixar, pode passar para os colegas, porque eu acredito que o conhecimento que eu tenho, desde quando eu me formei em Viçosa, há 23 anos atrás, 2003, não fui eu que construí. Vários cursos, vários professores, amigos, como os que aqui estão, que me ajudaram a construir esse conhecimento. Então, esse conhecimento não é meu. Eu faço questão sempre de compartilhar tudo que eu vou usar aqui, para vocês também não precisarem ficar tirando foto, né? Eu, pelo menos, não gosto muito disso. Eu tenho um curso chamado Mestre da Periodização. Esse é só o 2º módulo, são 16 módulos. O que eu vou apresentar para vocês aqui é o 2º módulo, que são os fatores determinantes da performance. Muito além do VO2 máximo, porque nós pensamos sempre no VO2, é algo que a gente, às vezes, vê bastante nas aulas de fisiologia. Eu sou professor de fisiologia desde 2004, assim que eu me formei, comecei o mestrado e já comecei a dar aula de fisiologia de exercício. Tem algumas coisas que vão além do VO2 máximo, e isso tem sido muito recente. De 2020 para cá, 2018 para cá, tem saído alguns artigos sobre durabilidade. Mas eu vou falar sobre os 4 pilares para vocês. Mas antes disso, ninguém evolui sozinho, Wendel. Esse é um mantra que eu tenho dentro do Clube dos Mestres da Corrida, e que, se eu estou aqui hoje, é porque tenho amigos dessa cidade, o Wendel, a Letícia, a Rafaela, que faz parte da comissão, que é a pessoa que lembrou do meu nome para poder me convidar a estar aqui, e o Nelson, que é um dos mestres da corrida, mas é de uma outra cidade, junto com o professor Wendel, na assessoria da W Race. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês proporcionarem esse momento, certo? Porque uma das minhas metas para esse ano é dar 4 palestras fora do estado do Rio de Janeiro. E aqui eu vou realizar 2. E as outras 2 já estão agendadas para Juiz de Fora e para Viçosa, onde vai acontecer o simpósio de fisiologia do exercício em agosto. Já deixo o convite também para vocês, que vai ser junto com a corrida da Universidade Federal de Viçosa, aberto para submissão de resumos. Eu não dou nada para fazer divulgação, mas eu acho importante vocês saberem que, mesmo estando um pouco distante, eu acredito que esteja em Viçosa, vale a pena vocês participarem desse tipo de evento científico durante a formação de vocês. Vamos começar então, turma? A performance depende de 4 fatores: VO2 máximo, limiares, economia de corrida e durabilidade. Desde 1991, ou até antes, a gente pensava só nos 3 primeiros. A durabilidade não existia. Durabilidade ou resiliência fisiológica. Então a gente pensava muito VO2 máximo, economia de corrida, limiar anaeróbio. E é isso que a gente vai falar. Mas eu quero ir além do que isso, né? A gente vai falar ali sobre a resiliência como essa 4ª dimensão da performance. Pergunta número 1. Quem acertar as 3 perguntas que eu vou fazer vai ganhar um prêmio no final. Tá certo? Primeira pergunta. Qual é o melhor tipo de treino para aumentar o VO2 máximo? O Wendel e a Letícia não podem responder e não pode dar cola para ninguém, porque vocês já sabem isso daí. É o intervalado curto, o intervalado médio, o intervalado longo ou longão? Anota aí. No final eu vou pegar quem responder as 3 certas vai ganhar esse prêmio. Depois a gente vai dar um jeito de eu entregar isso a vocês. VO2 máximo, a forma mais simples para vocês nunca mais esquecerem. Vocês têm que lembrar dessa figura. Capacidade de captar o oxigênio, de transportar e consumir. Então eu preciso captar,
transportar e consumir. A gente pensa muito no VO2, às vezes, somente no final, no consumo, na geração de energia. Mas se eu tiver um problema respiratório, atrapalha meu VO2 máximo. Se eu tiver algum problema circulatório, também vai interferir no meu VO2 máximo. Então, a gente não pode pensar somente lá nas mitocôndrias, usina de energia, chega o oxigênio, gera ATP e tudo mais. A gente precisa pensar no que vem antes disso. Toda vez que vocês lembrarem de VO2 máximo, vocês vão lembrar dessa figura. Capacidade de captar, transportar e consumir oxigênio. E o VO2, ele é muito prático para a gente na corrida. Ele aponta a nossa capacidade aeróbica e de condicionamento físico de maneira muito simples. Você faz testes de corrida na rua, na pista, e você consegue, através de algumas fórmulas, identificar qual é o VO2 máximo daquela pessoa. Testes de 1.600 metros, 2.400 metros, 3.000, 3.200. Testes simples de corrida, vão durar ali em torno de 10 minutos aproximadamente. Você já consegue fazer um cálculo para saber qual é o VO2 máximo da pessoa. E por isso que ele é tão popular. Mas ele não pode ser a única ferramenta que a gente tem para prescrever o treino de alguém em relação à corrida. Ele é o mais simples, é o que toda assessoria deveria ter, no mínimo, mas a gente tem que saber que se eu quero ir além da performance, eu preciso treinar outras coisas. Eu não posso só fazer o melhor treino para o VO2 máximo. O VO2 máximo, como eu falei, você tem que lembrar: captação, transporte e consumo. Existe uma fórmula matemática que a gente consegue entender, de repente, um pouco mais na fisiologia, que é a equação de Fick. O VO2 máximo vai ser igual à frequência cardíaca, multiplicada pelo volume sistólico, ou seja, o débito cardíaco, né? Quanto de sangue que sai do coração a cada minuto, multiplicado pela diferença artério-venosa. A quantidade de sangue oxigenado que sai do coração, a quantidade de sangue sem oxigênio, desoxigenado, com menos oxigênio, nunca é zero, que retorna ao coração. Com esse cálculo eu consigo identificar. Isso daqui não é possível a gente fazer de forma simples, né? Como eu falei, a melhor forma de você testar alguém, quando você pensa em corrida, porque você vai ali, faz o teste, dura 10 minutos e já faz uma fórmula validada cientificamente para você identificar qual é o VO2 máximo daquela pessoa. Saber se o VO2 máximo é bom, ruim, está alto. Normalmente, assim, população em geral, é 40 mililitros por quilo por minuto. Está adequado, saudável, digamos assim. E aí o outro extremo, a elite, vai ficar em torno de 80 mililitros por quilo por minuto. Mas o VO2 máximo, ele não é igual força. Quanto mais eu treino, maior ele fica. Ele tem um limite fisiológico. Você vai melhorar em torno de 25%. Então, por exemplo, não adianta que eu, por mais que eu treine 200 km por semana, me alimente, perca peso, eu não vou ganhar do cara que é keniano, porque meu VO2 máximo, 40, se melhorar 25%, chega a 50 mililitros por quilo por minuto. Ele não vai passar disso. Então, eu tenho que melhorar outras coisas, que são os outros 3 pilares, para eu poder melhorar um pouco mais na corrida. Mas eu nunca vou ser campeão. Fisiologicamente, o campeão nasce pronto. Por isso que a gente tem lá o Vale do Rift, na África, né? Uganda, Etiópia e Quênia, muito mais pela questão cultural, fisiológica, genética, altitude. Então, num ambiente que é propício para gerar campeões. Basta eu querer que eu não vou conseguir, eu sou pesado, né? Musculatura, provavelmente, tem muitas fibras lentas, né? Aliás, fibras rápidas, mais fortes. As deles têm mais fibras lentas. As lentas não significa que eles são lentos. A contração é lenta, mas eles têm maior resistência. Então não adianta a gente querer que... Não, se você quer correr a maratona abaixo de 3 horas, eu nunca vou conseguir. Então tem alguns detalhes que eu não posso prometer para os meus alunos, porque o meu VO2 máximo é limitado. O Ronaldo da Costa, né, foi recordista mundial em 1998, da maratona. Primeira pessoa a correr uma maratona a 20 km por hora, fez 2 horas e 6 minutos. Ele ganhou a primeira prova que ele participou e ele nem tinha treinado. Então, por isso que eu digo, o campeão ele nasce pronto fisiologicamente. Tem outros aspectos que vão levar o cara a ser o campeão. Mas fisiologicamente, geneticamente, ele já vai ser um campeão. Tanto é que o Ronaldo ele tem gêmeo, ele tem um irmão gêmeo, né? E aí quando o Ronaldo ganhou, o irmão dele chegou em segundo e eles nunca tinham treinado. Ó, melhor treino para o VO2 máximo, que não é meu foco hoje aqui conversar com vocês sobre VO2, e sim sobre durabilidade, é isso daqui, ó, você fazer um intervalado longo,
vai ser entre 95% e 105% do VO2 máximo, e a soma do esforço, o número de estímulos, vezes o tempo, fica entre 13 e 25 minutos na zona 3, ou seja, acima de 90%, acima de 95%, com um tempo de estímulo de 3 a 6 minutos. Uma densidade, que é a relação entre o esforço e a recuperação, 2:1 ou 3:1. Ele vai correr mais do que descansar. Ele vai correr 3 minutos, descansa 1 minuto. Correu 4 minutos, descansa 2. É um treino muito desgastante. É o treino que eu acho mais difícil. Uma fala do intervalado curto, não, corre de 100 metros, 200 metros. Vai correr 200 metros, descansar 2 minutos, você está recuperado. Minimamente recuperado para fazer um novo estímulo de 200 metros. Aqui você vai fazer estímulo de 800 metros, 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200, dependendo da pessoa. E aí já vem um ponto que eu acho crucial a gente comentar, né? Ah, Vitor, o queniano faz 10 tiros de 1.000. Eu vou fazer também. Mas só que o queniano faz 10 tiros de 1.000 para 3 minutos. Então o treino dele são 10 tiros de 3 minutos. A fisiologia, como vocês já estudaram ou vão estudar, ela acontece por tempo. Ela não acontece por distância. Então nós temos que pensar, enquanto treinadores, por tempo. Qual é o tempo de estímulo que eu vou dar para o meu aluno? Depois eu pego, sei a velocidade, sei o tempo, calculo a distância. Posso prescrever por distância, mas a minha cabeça de treinador é por tempo. Então, se eu for passar, por exemplo, um treino para o meu aluno, 10 tiros de 3 minutos, de repente vão ser 10 tiros de 500 metros. Para o queniano, ele faz em 1 quilômetro, em 3 minutos. O meu aluno vai fazer em 500 metros. Mas, fisiologicamente, a gente pode dizer que os treinos são iguais. As distâncias são diferentes, mas o treino é o mesmo. Os dois vão ficar 30 minutos, até mais do que os 25 ali, né? Aproximadamente 10 estímulos de 3 minutos. 30 minutos de esforço na zona 3. Então, o treino é igual para os dois. A diferença, o queniano vai fazer 10.000 metros, 10 tiros de 1.000. O meu aluno vai fazer 5.000 metros, 10 tiros de 500. Entenderam? Captaram? Vocês têm que pensar sempre por tempo, não por distância. Porque senão você vai olhar o treino do queniano e vai falar assim, pô, vou fazer igual, só que aí se você fizer 10 tiros de 1.000, você vai ficar 60 minutos. Vai fazer 10 tiros de 6 minutos. Vai ficar 60 minutos fazendo um treino desse. Aí o cara quebra, não consegue completar o treino e fala assim, pô, rapaz, você não dormiu direito. Você não se alimentou direito, faltou o pré-treino. Não, o treinador que passou o treino errado. Não era para passar 10 de 1.000, passar 10 de 500. Economia de corrida. Se você pensar em economia, como meu amigo Wendel, que trabalha também com isso, você vai saber que se você gasta mais do que você tem, termina o mês como? Tem nada. Você vai terminar devendo. Se você gasta menos do que você tem, você termina o mês com dinheiro. Certo? Vamos transferir agora para a economia de corrida. Se você é econômico na corrida, você tem mais energia no final da corrida, você tem mais gás, vamos colocar assim. Se você não é econômico, você termina a corrida mais cansado, você termina com menos energia disponível. Se você pegar duas pessoas, um é econômico, o outro não é. O outro tem, vamos botar assim, um tem uns 180 mililitros por quilo por quilômetro, e o outro vai ter 200. Os dois podem ter o mesmo VO2 máximo, vão fazer o mesmo treino de 10 km em 1 hora. Só que um é econômico, o outro não é. O econômico vai terminar tranquilo, uma percepção de esforço de 6. O outro que não é econômico vai ter uma percepção de 7, 8. Apesar deles conseguirem fazer o mesmo treino. Só que um vai ter uma carga interna maior dificuldade, vai sentir mais difícil o treino por não ser econômico, e o outro vai sentir com mais facilidade, né? O problema da economia de corrida, para nós que temos assessorias de corrida, é que não dá para você medir fora de laboratório. Você depende do analisador de gases, coloca a pessoa na esteira com o analisador de gases, 2 velocidades constantes, uma medição durante 5 minutos. Faz o aquecimento, né, lógico. Aí bota lá 5 minutos a 10 km por hora. Faz a análise de gases. Depois mais 5 minutos a 12 km por hora. Faz a análise de gases e depois faz alguns cálculos lá dentro do laboratório para você saber qual é a economia de corrida daquela pessoa. Isso é inviável para a assessoria de corrida.
A gente não tem como medir a economia de corrida das pessoas. Por exemplo, a minha cidade tem quase 600 mil habitantes, Campos dos Goytacazes. Mas não tem um analisador de gases. Apesar de ter muitas assessorias, muitos corredores, assim como aqui, né? Eu não sei nem se aqui tem analisador de gases. Então, assim, é difícil, a minha cidade não tem. Se tivesse, teria que pagar para você saber um dado e você depois vai ter que medir de novo para saber se melhorou, se não melhorou. Então é melhor, às vezes, a gente não medir. Ele existe, a gente pode treinar, principalmente fazendo treino leve, né? Treino moderado. Não existe treino leve na corrida, né? Você correr sempre de forma moderada, digamos. Só se você vai treinar leve, você vai caminhando, né? Você vai fazer os treinos na zona 1, abaixo de 70%, 75% VO2 máximo, você melhora a economia de corrida. É um dado que eu preciso ter, até para falar com o aluno, falar assim, professor, eu quero correr rápido, para que eu vou fazer treino lento? Por conta das adaptações fisiológicas que o treino lento proporciona. O treino rápido te proporciona outras adaptações fisiológicas. Então, a economia de corrida, ela vai estar ligada à massa corporal. Se eu estiver mais leve, eu gasto menos energia, torno mais econômico. E também em relação à utilização de substratos. Quanto mais gordura eu conseguir utilizar para gerar a mesma energia, mais econômico eu serei, do que eu ficar gastando muito carboidrato. Então o corpo ele também aprende isso, a você utilizar mais carboidrato do que gordura. Isso também é treinável. A gente vai voltar a falar isso daqui a pouco na durabilidade. Limiar de lactato é a mesma coisa. É difícil você medir, você precisa ter um lactímetro, precisa furar o dedo da pessoa 4, 5 vezes para fazer um teste, para saber qual é o limiar dela. Então é custoso. Então não sei se vale a pena uma assessoria que tem 50 alunos, 100 alunos, 30 alunos, ter que cobrar do aluno para fazer o limiar de lactato dele. Pergunta número 2, essa eu não vou responder não, né? Eu acabei respondendo na outra, né? Qual é o melhor tipo de treino para aumentar o limiar 2, aumentar o limiar de lactato? Intervalado curto, intervalado médio, intervalado longo ou ritmado? Vocês já devem ter visto, quem corre, quem trabalha, que normalmente você tem 2 atletas com VO2 máximo igual. Só que um corre mais rápido do que o outro. Vamos pegar, para talvez ficar mais fácil para quem não corre, visualmente ser mais fácil de você entender assim, né? Pega 2 quenianos. Os 2 têm VO2 de 80, altíssimo. 80, 85, é muito alto para a corrida. São os campeões, realmente. A elite está ali, 80, 85. Você coloca os 2 para correr, um ganha e o outro perde. Às vezes por alguns metros. Uma das respostas vai estar aqui, em relação ao limiar de lactato. Os 2 têm o VO2 máximo de 80. Só que um tem o limiar a 85% do VO2 máximo, e o outro tem o limiar a 82% do VO2 máximo. Esses 3% de diferença que vai fazer com que um seja mais rápido do que o outro. Além do que a gente já falou, né? Sobre economia de corrida, a gente vai sempre estar lembrando desses 3 fatores: economia de corrida, limiar de lactato, VO2 máximo e a durabilidade. O que é o limiar? A gente tem 2 limiares. O limiar 1, quando marca o ponto em que a produção de lactato começa a superar a remoção. Você ainda mantém um certo equilíbrio. Não existe lactato zero no corpo. Agora, sentados aí, parados, vocês estão produzindo lactato. Só que vocês estão produzindo e removendo a mesma quantidade. Vocês não estão acumulando. Quando passa do limiar 1, alguns autores chamam de limiar aeróbio, a produção de lactato começa a aumentar. Mas você ainda consegue correr 1 hora com essa produção aumentada, dentro da zona 2. O limiar 2 marca o ponto em que a produção de lactato e o acúmulo do hidrogênio aumentam rapidamente, levando a acidose e queda do desempenho. Quando você passa do limiar 2, você vai correr ali 10, 12 minutos. Você não consegue passar, vou ficar meia hora correndo no limiar 3, acima do limiar 2, na zona 3. Não dá. Fisiologicamente não dá. Então você pega os quenianos, correm. Os quenianos não, né? Os nossos colegas aqui, que alguns, o professor Francisco, né, Wender? Faz ali 5 quilômetros na casa dos 15 minutos. Você correr 15 minutos nos 5 quilômetros, cara, é surreal. Ele corre na zona 3. Esses 15 minutos, eu não falei que o teste VO2 máximo dura em torno de 10 a 12 minutos? O teste VO2 máximo acontece na zona 3. Então o Caio ali ele consegue correr
os 15 minutos na zona 3, vai correr lá 95%, VO2 máximo, com o coração aqui, ó, pô, eu fui correr ultramaratona do que 5 km. É muito mais legal correr ultra do que 5 km. Quando você corre para valer, né? A maratona, a ultra não, você fica ali dando volta, come macarrão, come outra coisa, conversa com os amigos. Os 5 km, pô, você começa a correr, acabou. Rapidinho, eu falo assim, não vou correr 5 km não. Primeiro que eu sou ruim pra caramba em velocidade, né? Eu falei assim, vou para ultra que é mais legal. Então fica muito claro. O limiar 2, a gente tem esse limite. Qual é o limiar 2? Vai ser onde eles vão correr ali 10 km, a velocidade de correr assim, independente do nível da pessoa. Ele é um queniano, ela corre muito rápido, ou se ele é o Vitor da vida, que corre devagarzinho, tartaruga, que gosta de completar as provas. Os 10 quilômetros, eu vou correr ali próximo ao limiar 2. Elas são muito bons, os 5 quilômetros vai passar, vai chegar aos 95%. Então a gente tem essas duas marcas, limiar 1 e limiar 2. Qual é o meu objetivo nos treinos? Jogar esse limiar mais para o lado. Ele está com um limiar a 85% VO2 máximo, eu quero chegar para 87%, tentar jogar mais para o lado. Está 80%, chegar para 85%. Fazer com que ele aproveite mais o VO2 máximo dele. E como eu disse, nós temos 3 maneiras de definir os limiares. Pelo teste de lactato sanguíneo, tem que furar o dedo da pessoa ou a orelha 4, 5, 6 vezes, com diferentes velocidades. Pelo teste com analisador de gases, que também é custoso, difícil de isso acontecer. Ou pelo teste de 3.200 metros de Art Weltman. É um teste validado de VO2 máximo. Mas qual o problema desse teste? Como eu repeti, falei e repito, o teste de VO2 máximo tem que durar em torno de 10 a 12 minutos. Quando eu corro 3.200 metros, eu vou fazer em 18 minutos, 6 minutos por quilômetro. É um teste que não serve para mim, porque eu sou um cara lento. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um teste que vai levar metade desse tempo. Aí eu faço o teste em 1.600 metros. 1.600 metros eu vou fazer ali 9 minutos, 10 minutos. Então fica legal para mim, para eu, Vitor. 3.200 vai ser para o Caio, que ele vai fazer ali próximo aos 10 minutos. Então, o teste tem que ser de acordo com a pessoa. Eu não posso fazer esse teste. E por que esse teste é legal? Ele te dá 3 fórmulas. O VO2 máximo, a sua velocidade no limiar 1 e a velocidade no limiar 2. É o único teste de VO2 máximo que entrega também a velocidade no limiar 1 e a velocidade no limiar 2. Pô, um teste legal pra caramba, para quem corre rápido. Não é um teste legal para quem corre devagar. Como que a gente faz na prática? Você tem a sua assessoria. Não tem analisador de gases, não é rápido para fazer o 3.200 e não tem um lactímetro para você furar o dedo, ou você não gosta de furar o dedo. Você vai ter que definir os limiares a partir do VO2 máximo. Qual é o percentual do VO2 máximo que você vai adotar na sua assessoria? Dentro da proposta que eu ensino no Clube dos Mestres da Corrida, qual ainda faz parte, Letícia já fez parte, Rafaela agora já faz parte, e o Nelson. E no curso também Mestre da Periodização, eu uso os 4 domínios de intensidade como zonas de treinamento, por isso que eu uso as 4 zonas. O primeiro domínio, até 75% a 80% do VO2 máximo, que seria aproximadamente a velocidade que a pessoa corre a maratona. Vitor, meu aluno faz 5, 10 quilômetros, ele não quer correr maratona, mas, teoricamente, a velocidade que ele pode correr a maratona seria de 75% a 80% do VO2 máximo dele. Se você faz o cálculo do VO2, você vai saber qual é a velocidade de maratona para ele. No segundo limiar, eu trabalho a 90%. Aliás, não eu, né? Como eu falei, tudo que vocês estão vendo aqui não é uma construção pessoal, é uma construção coletiva, de vários cursos que eu já fiz, vários professores, minha experiência como treinador há alguns anos, já tenho quase 10 anos como treinador de corrida, como professor de fisiologia também. Então, ali, normalmente, os autores trabalham com 90% do VO2 máximo como limiar 2. Então, teoricamente, você pode usar o 90%. Vitor, mas o cara não é 90%, é 89%. Eu fiz o teste lactato, deu 88%, 87%. Vai ser muito próximo ao 90%. Você, na sua prática, tem que definir a sua metodologia de trabalho. Você vai pegar essas informações para construir a sua metodologia de trabalho.
Você vai trabalhar 87%, como alguns autores colocam, você vai trabalhar 90%, você tem que definir, mas você sabe que vai ficar ali, 87%, 92%, VO2 máximo, o limiar 2. Na prática é isso. A gente tem que trabalhar com que a gente seja mais fácil para a gente no dia a dia, né? E aí depois vem o limiar 2, o domínio 3, o domínio severo, de 90% a 100% VO2 máximo, e acima do VO2 máximo, o domínio extremo, seria a zona 4, acima do 100%. Então, fisiologicamente, nós temos ali os 3 limites. O primeiro, entre o 1 e o 2, o limiar 1, 2 e o 3, o limiar 2, e o 3 e o 4, o VO2 máximo. Antes eu usava 5 zonas, mas depois que eu entendi que fisiologicamente eu tenho diferença desses 4 domínios, eu tenho um marco que determina fisiologicamente quais são essas 4 zonas, eu comecei a usar as 4 zonas quando eu estou tanto na assessoria quanto ministrando algumas aulas aqui, como essa. Pergunta número 3. Se vocês são espertos, vocês já captaram qual é a resposta. Qual é a zona de treinamento para aumentar a tolerância ao lactato? Zona 1, 2, 3 ou 4? A gente fala muito do lactato, mas como professor de fisiologia eu tenho que sempre lembrar, né? O lactato não é o vilão, o grande vilão é o hidrogênio. O lactato é um marcador que acontece junto com o hidrogênio. O que atrapalha a performance na corrida não é o lactato, é o hidrogênio, que é formado quando você não tem o oxigênio suficiente. E essa é a marcação. A gente não consegue medir o hidrogênio, a gente consegue medir o lactato. Por isso que a gente fala de tolerância ao lactato, não tolerância ao hidrogênio. Então tem essa diferença. O lactato é legal. O lactato vai para o sangue, chega no fígado, dentro do ciclo de Cori ele é convertido em glicose. Então o lactato é uma grande fonte de energia quando você está em recuperação. Você fez o tiro, 6 minutos, parou, todo aquele lactato que você produziu, dependendo da velocidade, lógico, né? Ele vai para o fígado e converte em carboidrato, em glicose, retorna para o sangue e gera o ciclo de Cori, né? Gerar carboidrato a partir do lactato. Então, o nosso problema é o hidrogênio, certo? Durabilidade, finalmente. O que aconteceu com a durabilidade? Quando foi em 2016, a Nike fez um projeto chamado Breaking Two. Juntou uma série de atletas, avaliou todos, para saber qual deles tinha condições de correr os 42 quilômetros da maratona abaixo de 2 horas. E toda uma ação de marketing em volta dos tênis por conta disso. Primeiro tênis com placa de carbono. E um fisiologista foi o chefe responsável por essa avaliação, que foi o Andrew Jones. O Andrew Jones avaliou todos aqueles atletas. Foram quase 20 atletas, se eu não me engano, 19 ou 20 atletas. E ele percebeu o seguinte, olha, 3 desses atletas têm condições de correr a maratona abaixo das 2 horas. Eliud Kipchoge, o Becisa e o Bekele. E aí falou, esses 3 têm condição de correr a maratona abaixo de 2 horas, matematicamente. Vou mostrar para vocês como que ele fez esse cálculo. Só que nenhum dos 3 correu a maratona abaixo das 2 horas. Depois, em 2019, que o Kipchoge corre a primeira vez 1h59:40 num evento especial, que não foi recorde mundial, e agora, recentemente, algumas semanas atrás, que o Sebastian Sauer e o Echelsha, né, correram abaixo das 2 horas uma maratona oficial. 1h59, alguma coisa lá, que é uma coisa surreal. Você pensa aí na esteira, 21 km por hora durante 2 horas. Foi isso que o cara correu. Você nem tem esteira que corre a 21 km por hora. Só esteira de laboratório, aquelas gigantes, chega a 32 km por hora. Você nem tem esteira de academia, vai chegar a 18. Então você coloca lá 16, 17 km por hora e vê quanto tempo você consegue correr nessa velocidade se você não cair da esteira. E aí ele fala assim, poxa, por que isso não deu certo? 2016, avalia os caras, 3 têm condições de correr e ele não corre. Mas matematicamente está aqui, ó. Ele conseguia fazer 1h59:30, por que ele fez 2 horas e 1? Por que ele não conseguiu? E aí ele começa a entender que existia um quarto pilar para a dimensão, uma quarta dimensão da performance em relação aos esportes de longa duração, né? Ele ficou com aquilo na cabeça. Por que esses 3 não conseguiram correr abaixo dos 42? Tem uma quarta dimensão.
E ele chama de resiliência fisiológica, eu prefiro chamar de durabilidade, porque é mais fácil, né? Resiliência fisiológica, a gente tem que explicar o que é resiliência. Hoje está mais fácil, está mais na moda, mas é algo mais recente, pelo menos para mim, né? Durabilidade não, você fala durabilidade na corrida. O cara que vai demorar mais tempo, vai conseguir ser mais durável. Igual pilha, né? A pilha acabou, né? Você tinha que ser uma pilha mais durável para aguentar mais tempo. Então, o que acontece em relação à durabilidade? Você tem os dois atletas que têm a mesma velocidade crítica, 20 km por hora. Os dois fazem a prova ali de 5 km, um termina com a velocidade de 19 km por hora e o outro termina 17 km por hora. Mas por que isso? Se os dois têm a mesma velocidade crítica, teoricamente era para terminar com a mesma velocidade. Então ele começou a entender essa questão da durabilidade, né? Então, durabilidade a gente vai entender como o tempo de início e magnitude da deterioração nas características do perfil fisiológico ao longo do tempo durante o exercício prolongado. Quanto tempo eu consigo manter a mesma velocidade sem perder? Essa vai ser minha durabilidade. Porque chega um momento que a pessoa começa a ter uma deterioração, começa a ter perda de performance. Quanto mais durável a pessoa, maior a possibilidade, maior a probabilidade dela durar mais tempo na corrida, né? E aí o que eles começaram a entender? Que se eu conseguir usar mais gordura como fonte de energia, eu consigo aumentar a minha durabilidade. Como que eu treino para usar mais gordura durante o exercício? Treinos rápidos ou treinos lentos? Treino lento, né? Para melhorar a durabilidade, vai fazer mais treinos na zona 1. É aquela história, é o treino lento, sustenta a corrida rápida. Não adianta você ficar só fazendo treino rápido, porque senão você não consegue manter essa corrida por muito tempo, né? Não existem muitos artigos sobre durabilidade. Começou a ser pesquisado depois de 2016, principalmente 2020, 2021, os artigos que eu trago aqui para vocês, do Andrew Jones, 2024 e 2025, quando ele começa a apresentar a resiliência fisiológica como a quarta dimensão da performance em relação à corrida, né? Então eles fizeram o seguinte, eles pegaram outros trabalhos e começaram a ver, olha, quanto maior o tempo, aqui um trabalho de 2 horas de duração, parte branca, gordura. Quanto maior o tempo de corrida, maior a utilização de gordura. Se eu uso mais gordura, vamos pensar no carro, gasolina e álcool. O álcool é mais potente e acaba mais rápido. A gasolina é menos potente, mas dura um pouco mais. O carboidrato é o etanol. Ele é mais potente, mas é mais limitado. A gordura é como se fosse a gasolina. É menos potente, mas dura mais. O que eles observaram? Quanto maior o tempo, mais gordura a pessoa utilizava. Isso de maneira geral, se vocês observarem essa linha vermelha. O tempo foi passando, vou usando mais gordura. O que isso significa? Estou ficando menos potente. Estou usando menos álcool. Estou usando menos carboidrato. Então, a velocidade, uma das propostas que eles entenderam é que eu preciso aprender a usar mais gordura antes. Quanto mais gordura eu utilizar com a velocidade mais rápida, melhor. Do que eu começar muito rápido e diminuindo essa velocidade. A gente tem o modelo do Joyner de 91. Ele nem era nascido, né? O Andrew está com 10 anos de idade já. Ele vai juntar 3 dimensões, VO2 máximo, limiar e economia de corrida. Ele fala que a velocidade da maratona seria VO2 máximo multiplicado pela fração sustentável do VO2 dividido pela economia de corrida. Por isso, o Andrew Jones fez esse cálculo e viu, olha, esses 3 aqui conseguem correr a maratona abaixo de 2 horas. Eles têm um VO2 alto, são econômicos e o limiar 2 deles é alto. 80%, 85% seria ótimo. Então, se o cara tem isso daqui, ó, 180 de VO2, 180 de economia de corrida, e o limiar a 80%, matematicamente ele consegue correr os 42 km abaixo de 2 horas, e os caras não conseguiram. E a partir disso que vem a ideia do Andrew Jones da resiliência, juntando tudo isso, né? E como que a gente pode treinar essa resiliência? Pode passar. Aqui é a forma que a gente tem hoje, com as evidências limitadas da ciência, para saber como melhorar a durabilidade da corrida. A parte de cima são as que têm mais probabilidade de acontecer. Tem mais estudos
que explicam que isso realmente possa acontecer em relação à durabilidade. Mas como é muito recente, 2020 para cá, 6 anos na ciência não é nada, né? Eles não têm certeza para afirmar tudo isso daqui. O que a gente tem aqui, a partir de outros estudos, isso daqui pode ser que melhore a durabilidade. E eles avaliaram com os quenianos. Então, o que acontece? Já é um viés de pesquisa. Você pega a elite e vai avaliar a durabilidade com a elite. Pode ser diferente a durabilidade com atletas recreacionais, com atletas amadores. Volume agudo alto, ou seja, o cara treina muito a semana toda. Volume crônico alto, o cara treina muito a semana toda por muitos anos. Não é a realidade dos nossos atletas. Não significa que ele não vai melhorar a durabilidade, porque tem outros fatores. Então, por exemplo, sessões de longa duração, os treinos longão, ajuda a durabilidade. Sabe aquela história que você fala, papai, você tem que botar mais quilômetros nas suas pernas. Está faltando rodagem. É um pouco da durabilidade. Treino de força pesada. Não é levantar 1 quilinho na academia. É fazer treino de força, não é treino de hipertrofia também não. Treino de força é uma coisa, hipertrofia é outra. Resistência de força é outra coisa. Pliometria é uma coisa que eu adoro. E isso é fácil para a gente aplicar, que é a intensidade com fadiga. Treinar após o treino. Treinar cansado. Você faz um treino intervalado e depois corre na zona 1. 10 tiros de 2 minutos. Acabou esses 10 tiros de 2 minutos, você vai correr mais 4 quilômetros devagarzinho, leve, na zona 1. Isso é treinar após o treino. Você treinar cansado. Pô, mas isso aí não vai dar certo. Para durabilidade é o que a gente está encontrando. E não é nada difícil você treinar. Não, é difícil sim, né? É mentira. Falar que é fácil é mentira. Mas você treinar depois do treino, você já fez ali os 10 tiros de 2 minutos, é mais desgastante, mas é uma possibilidade. Se você tem alguém que está treinando para maratona, volume alto, da semana toda, no intervalado você consegue encaixar esse treinar após o treino. Ou como ele fala, né, intensidade com fadiga. Você fazer um treino mesmo depois de já estar fadigado. Deve uma outra sugestão. Todo mundo fala assim, depois que treina a perna, na musculação não pode correr. Aqui é o contrário, você deve correr. No dia que você faz treino de perna, você faz um treino leve de corrida depois. Porque você vai treinar as suas pernas cansadas após o treino. Sabe? Então, tem algumas coisas que às vezes a gente vai mudando. Alguns parâmetros que a gente faz, não, treinou perna pesado, não vai correr não. Para a durabilidade, é bom que corra. Como eu falei, eles pegaram muitos atletas quenianos, né? Então, eles mediam, os caras faziam 160 a 240 km por semana. Não dá para alguém fazer isso que não seja profissionalmente. E uma coisa que eles observaram é que os atletas que eles avaliaram, que normalmente eram os maratonistas quenianos, faziam a distribuição piramidal de treino, que é essa daqui. Sempre 70% a 80% do volume semanal você vai fazer na zona 1 de treinamento, até 75% do VO2 máximo. Distribuição piramidal polarizada. Ambas terão 70% a 80% do volume semanal na zona 1. Então, você pega aquele queniano 200 km na semana, 140, vamos botar aí, 150 quilômetros ele faz na zona 1, ele faz levinho. Se ele corre a 3 minutos por quilômetro, se ele corre a 21 km por hora, o treino dele vai ser a 15 km por hora, 4 minutos por quilômetro, sabe? Mais ou menos assim, não que seja exatamente isso. Só para vocês terem uma ideia em relação a números. O cara corre rápido, mas 150 quilômetros de 200 na semana, ele faz a 4 minutos por quilômetro, ele faz lento. Isso a gente não vê. Porque o que a gente vê dos quenianos é o quê? É o educativo, eles fazendo aquecimento lá coreografado, que é legal pra caramba, e dando os tiros na pista, da pista de terra, lá de Item. Isso é o que a gente vê. Mas o treino leve a gente não vê. Né? O treino dos caras correndo devagarzinho, ou longo, no ritmo da prova, ou então um pouco mais lento. Eles vão correr a maratona a 3:10, 3 minutos e 10. Eles vão fazer o longo a 3:25. Tá? Bem próximo ao ritmo da prova. Assim, né? Essas daqui são as duas referências em relação ao Andrew Jones. Eu trouxe os 2 artigos originais e 2 artigos traduzidos. Esse é de 2024. Ele escreve, né, a 4ª dimensão, resiliência fisiológica como um fator determinante independente da performance de endurance. Dentro da ciência, a gente também tem disputa política. Como vocês ouviram, eu falei durabilidade. Ele usa resiliência fisiológica.
tem um grupo que fala sobre durabilidade. Se vocês pesquisarem os artigos, resiliência fisiológica e durabilidade, vocês vão ver grupos diferentes. Mas a variável é a mesma. Então, ele usa resiliência fisiológica, o que é e se ela pode ser treinada. Então, a partir desse artigo do ano passado, você vê como que é muito recente, né? Como eu falei no começo. Peguem essas informações hoje e comecem a aplicar amanhã. Não é para vocês usarem daqui a algum tempo. Se vocês tiverem a possibilidade, tudo que eu vou fazer aqui com vocês é para vocês começarem, não vou falar nem amanhã, a partir de hoje. Valeu, pessoal. Obrigado.